Eu quero aqui falar com você hoje sobre a cultura do céu e como que a cultura do céu é estabelecida na terra. E você vai se surpreender. Não é através da igreja, né, da organização. A igreja é uma bênção, a igreja ela vai salvar as pessoas com a palavra da salvação, mas a cultura ela é estabelecida pela família. Isso desde os tempos mais antigos, desde a lei de Moisés. Eu queria conversar com você sobre esse texto de Deuteronômio, capítulo 11, do verso 18 em diante. Eu vou ler ele todo, depois eu quero separar alguns pontos para conversar com você que é pai, que é mãe, que é pai solo, que é mãe solo, que às vezes é avô, é avó e está aqui na reunião. Eu quero conversar com você sobre como se estabelece uma cultura e o quanto nós precisamos, o quanto a igreja precisa que os pais compreendam isso, que as famílias entendam isso, para a igreja ser cada vez mais efetiva. Preste atenção nesse texto aqui. O Senhor dizendo para Moisés falar ao povo de Israel: ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-nas como um sinal na mão, para que sejam por um frontal entre os seus olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e também nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima na terra. Porque se vocês de fato guardarem todos esses mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos, sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas estas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais numerosas do que vocês, mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será de vocês. Agora preste atenção nessa frase, que eu quero finalizar a leitura. Ninguém poderá resistir a vocês. Quando é que ninguém poderá resistir a uma família? Quando nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, colocando no nosso coração e na nossa alma a sua palavra. Amarrando a palavra, é como se a gente pegasse a palavra do Senhor e amarrasse em fitas. Você já deve ter visto, hoje eu não vejo mais, mas quando eu era criança, adolescente, eu via aquelas fitas de Nosso Senhor do Bonfim, as pessoas amarravam várias no braço. Já pensou nós amarrando a palavra de Deus nas mãos para ela ser um frontal diante dos nossos olhos? E ensinar essa palavra aos nossos filhos, quando estivermos em casa, quando estivermos andando pelo caminho, quando nos deitarmos e quando nos levantar. Escrevendo nos umbrais das janelas e também nas portas. Eu queria falar para você que o método de ensino, do estabelecimento da cultura do céu na terra é dentro da casa, é na família. E é saturando o ambiente com a palavra de Deus. Hoje muitas casas, e aí eu me refiro às casas dos próprios cristãos, não está saturada da palavra de Deus. Não está saturado de louvor, não está saturado de adoração, não está saturado da linguagem bíblica, aleluia, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Não está saturado dos salmos, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Não está saturado. A gente dá muita brecha, muito espaço, muito vazio, a gente deixa um buraco negro na nossa família, e aí é onde entra as más influências, a internet, o vizinho que às vezes não tem o coração do Senhor, um parente que não tem o coração do Senhor, as músicas que influenciam, os palavrões, as palavras que não têm conexão com Deus. E aí, ao invés de saturarmos a vida familiar com a palavra de Deus, porque eu acho que você entendeu a mesma coisa que eu aqui. Deus estava falando assim, em outras palavras,
Eu quero que vocês saturem a vida de vocês com a minha palavra. Mas não é apenas por saturar, é por amar a mim. Então é ao acordar falando da palavra com o filho. Está em casa, não tem o que fazer ensinando a palavra para o filho. É andando pelo caminho, estou indo levar ele na escola, é falando da palavra com o filho. E é claro, preciso abrir um parênteses, não é só falando, é falando e mostrando na vida, é mostrando com o seu proceder, com o seu procedimento, com suas palavras, com suas ações. Que os filhos aprendem muito mais com o que eles veem do que com o que eles ouvem. Então a gente, depois de fazer tudo no dia e quando for dormir, ao deitar, a palavra diz, ensina aos filhos. Então a gente precisa voltar a compreender que só se estabelece a cultura do céu, começando ela dentro de casa com saturação. Imagina famílias que chegam na igreja cujos filhos estão saturados. É mais saturados que eu falo, não é no mau sentido, que às vezes saturado, a gente usa no mau sentido, já estou saturado disso, né? Estou falando de saturado no bom sentido, já aprendeu tudo que tinha que aprender. Quando chega na igreja e ele vai para o culto Kids, ele vai para o Link, ele vai para o Rocket, ele vai para o Legacy, ou ele vem para a nave da igreja, ele está saturado no bom sentido, ele já está transbordando. Quando fala assim, Jesus, tudo pega fogo, tudo transborda. E aí a gente não vai ter problemas de relacionamentos na igreja, a gente não vai ter criança batendo em criança, a gente não vai ter relatos que crianças falam palavrões, porque criança que fala palavrão porque escuta em algum lugar, né? Ela, claro, pode escutar na escola, tudo bem, mas a criança passa mais tempo em casa do que na escola, né? A gente não vai ouvir criança passando pelo corredor da igreja, cantando música secular, a gente não vai ver criança agressiva, porque ela está saturada de Deus. Está faltando as famílias saturarem suas casas de Deus. Apaga essa playlist de música ruim que tem aí. Tira os jargões e os palavrões da boca e põe louvor. Põe música que engrandece o Senhor. E vamos saturar nossa casa de bênçãos. A Bíblia diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda velho, jamais se apartará dele. Tem que saturar na infância. É na infância, não é saturar com discussão, com briga, com palavrão, com ausência, com apatia. Não, é saturar com a palavra de Deus. Ensina a criança. E para você ter uma ideia da forma como a cultura é estabelecida, que é com o tempo, e eu já estou quase finalizando, tá bom? Não é uma pregação não, tá? É um vídeo, não é um vídeo curto, mas também não é um vídeo longo, tá bom? É um vídeo médio. Eu não posso perder essa oportunidade com você, pai, com você, mãe, com você, cuidador. Eu não posso perder essa oportunidade hoje com você. É um dia muito especial para o Kids, é um dia especial para mim e eu quero torná-lo um dia especial para você. A cultura se estabelece com o tempo. Presta atenção no que diz em Provérbios 8. Filho, atenta para a instrução do teu pai e nunca se aparte dos ensinos de tua mãe. Às vezes a gente lê isso no português, a gente não consegue entender muito a profundidade, mas quando a gente vai ver na palavra que está escrito lá do seu original, na língua original que era falada, a gente vai entender. A palavra, quando ele fala assim, filho, nunca se aparte da instrução do seu pai, a palavra instrução é uma palavra em hebraico que significa disciplina, correção. E quando ele fala assim, nunca abandone os ensinos de tua mãe, a palavra ensino, no original em hebraico, não é bem ensino, é Torá. Torá é lei, né? Tanto que os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Torá, que é a lei. Mas Torá também não significa só lei. Torá significa o estabelecimento de uma cultura. Então, quando a gente vai estabelecer uma Torá numa vida, numa casa, numa sociedade, leva tempo. Para uma cultura nova ficar estabelecida, ela leva 10 anos. 10 anos. Por isso que nossos filhos, eles até os 7, precisam estar muito bem instruídos. E a mãe, naquele tempo, né, vamos respeitar as circunstâncias, a mãe naquele tempo é quem ficava a maior parte do tempo com as crianças, porque os pais iam trabalhar. Então as mães, elas tinham a incumbência
de dar os ensinos, mas o ensino era a Torá, era a lei e também a cultura da casa. Então a mãe ficava o tempo inteiro ali, ó, ensinando, 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 dia após dia, a mãe ensinando, os pais também ensinavam, mas os pais tinham menos tempo para o ensino, porque eles iam trabalhar. E quando eles voltavam, eles disciplinavam. Se a mãe ensinou e o menino não respeitou, o pai disciplinava. É a palavra que está lá na palavra, na língua original em hebraico. Né? A palavra para a instrução do pai é disciplina, castigo, correção. Então o pai corrige, o pai fala, opa, menino, não é assim, está errado isso aqui. E hoje os pais estão muito lenientes, né? Muito passivos, deixando as crianças fazerem o que querem. Não pode. Pai, assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade. Se você é uma mãe solo, eu sei que é mais difícil, porque as mulheres têm que trabalhar. E acaba, olha o perigo da mãe trabalhar nos papéis, ela deixa a criança para outro estabelecer cultura. É a mãe que tem que estabelecer cultura. A igreja não vai estabelecer cultura. A criança fica 2 horas aqui no domingo. Se vem num culto na semana, fica 2 horas. Cultura é todo dia, manhã, tarde e noite, ao levantar, ao deitar pelo caminho, em casa, atando fita, olhando para ela, escrevendo no umbral da janela, no umbral da porta. Cultura tem que ser saturação. Querido, cultura é saturação. Saturação, tira essa playlist mundana do celular, põe louvor, louvor, louvor. Pergunta do pessoal do louvor da igreja, qual é a playlist da sua igreja para louvores? O que está tocando no domingo? O que vocês ensaiam que eu quero ouvir em casa com os meus filhos? Quais são as séries, os filmes que existem que falam da palavra, The Chosen e outros? Que livros, que mangares que existem para a gente ler com as crianças em quadrinhos? A Lagoinha tem a Turma da Mônica, né, em quadrinhos, que é o pastor Richard de Guerra que fez. Então, queridos, eu queria falar com você sobre saturação. Sature a sua casa com a palavra de Deus, com a presença de Deus, orando. Deixe seus filhos te verem orar. Não precisa chamar eles todas as vezes, não. Deixa algumas vezes você ir lá na sala e falar, filhos, papai ou mamãe vai ficar no quarto um pouco orando, tudo bem? E não tranca a porta não, deixa aberta. Se seu filho quiser lá abrir, curioso para olhar, você vai estar lá ajoelhado, chorando, você vai estar lá com a Bíblia aberta, ouvindo um louvor. Ele vai ver que a sua vida é verdadeira, que a sua vida espiritual ela é de verdade. E aí ela vai crescer dizendo, meu Deus, meu pai tem contato com Deus, minha mãe tem contato com Deus. E vai saturando a mentalidade do seu filho. E aí imagina a igreja. Vamos pensar numa igreja. Vamos pensar nesta igreja que nós estamos. Daqui 10 anos, se nós saturarmos a nossa casa com a palavra de Deus. Se saturarmos de oração, saturarmos de jejum, de louvor. Eu vou falar para você, a vida não fica sem sentido não, pelo contrário. Dá mais sentido para a vida. A gente sofre menos, a gente é mais alegre. Eu falo por experiência própria. Eu sou casado há 23 anos, dos quais 22 é saturando minha casa com Bíblia, oração e jejum. Não à toa, os nossos filhos são uma bênção, servem na igreja, um já está em Belo Horizonte, fazendo seminário teológico, o outro está aqui em Porto Velho, já pensa na vida ministerial, pastoral, já tem experiências com Deus, quer cada vez mais. Então, sature a sua casa. Eu quero inspirar você hoje a ter um tempo, a ter uma decisão, a tomada de decisão, de eliminar do seu coração todos os gostos que não saturam a vida familiar com as coisas de Deus. E você abandonar, eliminar tudo. Eliminar pensamentos, palavras, coisas no seu celular, playlists, músicas, e viver uma vida onde a palavra de Deus venha saturar a sua família. E estabelecer a cultura do céu na sua casa. E aí agora imagina, para finalizar de verdade, todas as casas saturadas por Deus, saturando essa sociedade. Aí sim, nós e nossos filhos participaremos da saturação de uma sociedade com a cultura do céu. Quero abençoar a sua vida com essa palavra. E eu oro, profetizo, que sua casa será saturada pela palavra de Deus. Que sua casa será saturada pela presença de Deus. Que sua casa será saturada pelos louvores,
pelos jejuns, pelos filmes bíblicos, pelos livros que edificam. Eu profetizo que os seus filhos serão saturados pelas coisas de Deus. E quando uma coisa já está saturada de uma coisa, não tem espaço para outra. Não vai ter espaço para nada. Não vai ter espaço para nenhuma ideologia do mundo, nenhuma ideia do mundo, nenhum plano satânico, porque nossas casas terão blindadas, guardadas e irresistíveis. Olha o que o Senhor diz para o povo de Israel: ninguém poderá resistir vocês. Aí as sociedades se renderão ao Senhor por casas saturadas na presença dele. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.